Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live com nosso amigo Tiago Calegari, lá de Analândia, com o tema da palestra hoje, Casei, e agora? Então, meus irmãos, isso é uma reflexão muito boa que o nosso amigo Tiago Calegari, nosso amigo, irmão, da nossa casa co-irmã. Boa noite, meus irmãos. De amigo da luz, sejam todos lá de Analândia. Muito obrigado, Tiago, pela sua presença, pela sua disponibilidade, por estarmos aqui conosco. Eu que agradeço o convite, meu caro. Muito obrigado. Agora nós vamos fazer a prece inicial e depois, logo em seguida, transferimos para o Tiago para dar sequência à sua palestra. Meus irmãos, cerremos nossos olhos. Primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, por estarmos aqui hoje, falando um pouquinho mais de suas palavras. Vamos pedir bastante paz, bastante harmonia, que a gente possa aprender um pouquinho mais de suas palavras, porque estamos aqui hoje conversando em seu nome, reunindo várias pessoas, vários entes queridos, e encarnados e desencarnados, que estão todos presentes. Que assim seja. Meu amigo Tiago, está com você. Muito obrigado, querido Reinaldo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Eu me sinto engrandecido e extremamente feliz em estar com vocês na noite de hoje, nesta casa que eu considero como sendo a minha mãe e o meu pai. Né? Para aqueles que não me conhecem, para aqueles que não sabem, eu nasci como espírita aí no Missionário da Luz, em Pirassununga, e graças a eles, graças a esses trabalhadores desta casa, fundamos o Centro Espírita Amigos da Luz, aqui em Analândia. Infelizmente, momento bem atípico que estamos vivendo com esta pandemia, não permite com que estejamos fisicamente presentes. Mas eu costumo falar que onde há amor, não há distância que possa impedir o laço, o carinho mútuo entre as pessoas. E é assim que eu me sinto na noite de hoje, repleto de amor. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao convite feito aí pela casa, para que possamos aprender um pouco mais sobre essa doutrina tão consoladora que é a doutrina espírita. Bom, o tema que nós escolhemos na noite de hoje, o Casei e Agora, na verdade, faz parte de uma sequência de palestras as quais eu tenho desenvolvido. São 5 palestras com essa temática de família, laços de família, pais e filhos, divórcio, casamento, sexualidade. Então, são várias palestras que eu costumo, que a gente montou aqui. E na noite de hoje, especificamente, estou condensando 3 dessas 5 para conversar um pouquinho com vocês sobre o casamento. E assim, todos os dias nós estamos aprendendo sobre o casamento, né? Hoje eu estou aí há 17 anos junto da Patrícia, minha esposa, e desses 17, 8 como casado. E a doutrina espírita vem me ensinando bastante como lidar no dia a dia, como trabalhar esta relação tão importante que é o casamento. E eu vou buscar lá na questão 695 do Livro dos Espíritos. E a pergunta, levando em consideração aí a dica do nosso amigo, irmão, divulgador do Espiritismo, Roosevelt, ele costuma dizer
que devemos estudar o Livro dos Espíritos, incluindo as questões, não apenas a resposta. E na questão 695, a pergunta que Kardec faz aos amigos espirituais: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Gostaria de chamar a atenção um pouquinho para esta questão, quando Kardec questiona os espíritos sobre a união permanente de dois espíritos. E quando a pergunta é feita nessa questão permanente, supõe-se que Kardec estava dizendo que, uma vez unidos, não há como desunir esses espíritos. E nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso ao longo da noite de hoje, tá bom? A resposta que foi dada pelos amigos espirituais é um progresso na marcha da humanidade. Progresso. Então, o casamento, o relacionamento levado ao casamento, as suas consequências, é uma marcha para o progresso. Por que isso? Manolo Quezada costuma dizer que o nosso cônjuge geralmente é o instrumento da nossa evolução. O nosso cônjuge é o instrumento que vai exercitar o nosso amor ao próximo, o tirar o egocentrismo, o egoísmo e começar a nos preocupar com o nós. Tira o eu e coloca o nós. Deixa de ser o que é melhor para mim. E a pergunta agora seria o que é melhor para nós. O cônjuge nos exercita diariamente o diálogo, a compreensão, a paciência. E não é à toa, assim, que durante a pandemia, né, durante essa pandemia, esta quarentena, o número de casais que estão se separando aumentou, né? É uma coisa para a gente pensar, porque antes da pandemia, antes da quarentena, antes do isolamento social, nós ficávamos e nos encontrávamos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, apenas no final da tarde, de noite, passando algumas horas, poucas horas juntos, durante a semana. Agora, com o isolamento, com a quarentena, nos obrigando a ficar em casa junto do nosso parceiro, da nossa parceira, todo dia, 24 horas por dia. Né? Então, vejam o exercício que nós temos que fazer para esta relação de 24 horas dar certo. Né? É um grande exercício. Por isso que o casamento nos leva a evoluir, a progredir, porque estamos exercitando diversas virtudes todos os dias, com a diferença que o nosso cônjuge apresenta. Ainda na questão do Livro dos Espíritos, na questão 775, a pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então percebam que a pergunta é feita relaxamento, né? Se os laços de família derem uma sapiada ali, uma tranquilidade. A resposta não foi tão objetiva, foi extremamente objetiva, né? A resposta dos espíritos: o recrudescimento do egoísmo, ou seja, um relaxamento dos laços de família leva a aumentarmos, e não só aumentarmos, mas aumentarmos e muito o egoísmo que já existe dentro de cada um de nós. Vejam a importância, então, da formação familiar, desses laços de família. Lembrando que os laços de família não necessariamente apenas família consanguínea, né? Existe a família espiritual, que na verdade é o objetivo de todos nós.
Não é à toa que na oração dominical dizemos Pai Nosso. Se dizemos Pai Nosso é porque somos irmãos espirituais, né? Então, os laços de família, além da consanguinidade, entra aí os laços da família espiritual, que é o objetivo de cada um. E se houver algum tipo de relaxamento nesse laço, vai fortalecer, vai aumentar e muito o meu egoísmo. Então percebam que o casamento, a relação familiar, na verdade, é um instrumento da misericórdia divina para que possamos trabalhar o egoísmo que ainda existe dentro de cada um de nós. E não é à toa que Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7 vezes. E eu tenho certeza que ele falou isso para os casados, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes para os casados, todos os dias. Porque todos os dias é um exercício de perdão, de paciência, de esperança, de você encontrar no outro aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele pode fazer de melhor, né? Então, a gente deixa de pensar em mim apenas e somente começa a pensar no nós, né? Eu deixo a primeira pessoa do singular de lado e passo a trabalhar com a primeira pessoa do plural, o nós. Olha a diminuição do egoísmo aí. No livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 171, é perguntado: o instituto, olha a palavra interessante, né? O instituto da família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Ou seja, antes do reencarne, as pessoas que iam formar aquela família combinaram no plano espiritual: oh, vou lá primeiro, eu vou ser seu pai, eu vou casar com você. Como que é feita essa logística desse instituto familiar? Instituto, né? O educandário, o local de aprendizado. A resposta de Emmanuel: o colégio. Olha aí, o colégio, cara, é um local de aprendizado, de crescimento, de evolução. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva, né? Então, colocando a família mais uma vez como um espaço de crescimento, de evolução, um espaço em que haja ali a troca do conhecimento, da fraternidade, da caridade para o outro, com o outro e pelo outro. E todo esse compromisso espiritual, todo esse compromisso espiritual que nós estamos vivendo, estamos vivenciando, começa, né, lá no namoro. O namoro a gente pode dizer que é um test drive, né? Então é importante esse tempo de namoro em que as pessoas estão se conhecendo, o casal está se conhecendo, né? E é interessante que durante o namoro estamos em campanha política, porque a gente costuma esconder o que a gente tem de pior e mostrar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de bom para oferecer. É a campanha política, né? Então, no namoro, quando há uma discussão no casal, cada um vai para sua casa para esfriar a cabeça. No casamento, isso não dá certo, né? No casamento, discutiu, os dois ali permanecem no mesmo ambiente, tem que conviver com isso. E eu vou abrir um parêntese aqui. Casamento, um relacionamento que não tenha discussão é um pouco antissaudável, né? Porque somos diferentes, pensamos diferentes, né? E a diferença faz crescer através do atrito respeitoso,
tá? Respeitoso. Então, que as discussões possam ser saudáveis. Não brigar, não querer ser sempre o dono da razão. Discutir principalmente quando se está com cabeça quente. O grande segredo é discutir, atritar quando eu estou mais tranquilo, sereno. Porque quando eu estou nervoso, eu vou dizer coisas das quais eu não acredito para atacar o outro. Porque eu conhecendo o outro, eu sei aonde que eu posso machucar. E meu objetivo é machucar quando eu estou com a cabeça quente. Então, é um exercício que eu faço particularmente. Eu não discuto, eu não entro na discussão se eu estiver nervoso. Eu prefiro abaixar, respirar, racionalizar aqueles sentimentos que eu estou tendo naquele momento, muitas vezes de raiva, e o que é normal, tá? Racionalizando isso, e quando eu serenar a minha mente, o meu espírito, esse é o momento da discussão. É o momento do diálogo, do conversar, do atritar, do falar o porquê eu não achei correto aquela atitude, o porquê eu não acho correto aquela atitude, e como poderíamos melhorar, me incluindo nessa, me colocando como um grande aprendiz também, tá? Porque se eu for brigar e discutir quando eu estou nervoso, repito, eu vou falar coisas para o ser amado, das quais eu não acredito. Mas meu objetivo naquele momento, quando estou nervoso, é atingir, magoar, é chatear. E quando eu estou nervoso, eu consigo fazer isso. Por isso que há uma dica aí, é não discutir enquanto estamos nervosos, com cabeça quente. Emmanuel vai falar um pouco sobre isso na questão 188 dessa mesma obra, O Consolador, quando pergunta como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres. Só vou abrir um parêntese aqui e falar que a pergunta está falando sobre o cônjuge. Não foi feito particularmente sobre o homem ou sobre a mulher, né? Apenas o cônjuge. Olha que interessante. Então, são os dois, né? É o casal. Seja casal hétero, seja casal homo, como que os dois devem se comportar ali, né? Como que eu devo me comportar para atingir a felicidade, alcançar a paz naquela família. Devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, tendo na prece e na vigilância espiritual sempre as melhores defesas. E coloca essa resposta na gaveta que nós vamos trazê-la novamente lá no final da nossa fala de hoje. Tá? Então, olha, respeito, carinho mútuo, vigilância, oração. Importantíssimo para vencer as más inclinações, os maus pensamentos, as más atitudes. A nossa querida Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, vem nos falar que o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, apesar da sua importância, porque o prazer sexual é sempre fugidio, mas o que mantém o matrimônio é a amizade, é o interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Aí a gente encontra em alguns casais, né, a tristeza de que, por exemplo, o homem não gosta de ver o crescimento profissional da sua esposa, da mulher, porque ele se sentiria menor, humilhado, né? Não gosta quando a sua companheira adquire uma certa dependência, seja financeira, seja de vida mesmo. Quando resolve os problemas do dia a dia sem a necessidade e obrigação de ter a presença do marido. Resolve por si, é a independência. E alguns casais entram em conflito, em problema, por conta disso. Porque geralmente o homem, não
sabe lidar com o sucesso da sua companheira. E olha o que Joana de Ângeles vem nos dizer, que o sucesso do matrimônio está no sentimento de alegria que nós devemos sentir pelo sucesso do ser amado. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. Só que muitas vezes não é isso que a gente encontra no nosso dia a dia. Né? Eu costumo dizer que eu não ajudo em casa. Eu não ajudo nos cuidados da minha filha. Eu não ajudo com os afazeres domésticos de casa. Eu não ajudo. Porque se eu falar que eu ajudo, eu estou colocando em primeiro plano como sendo obrigação da mulher, como sendo obrigação da minha esposa. E não é isso que a gente quer. Eu não ajudo, mas eu participo. Eu faço também. Eu faço, eu não ajudo. Então, eu participo, eu faço e crio, educo a minha filha. Eu participo, eu faço o almoço, a janta, os afazeres domésticos. É compartilhado. Eu vivo no mesmo lar. Tem que ser compartilhado. Sem essa como se fosse uma grande humilhação, principalmente para os homens, quando tem que ir lavar uma louça, quando tem que fazer almoço, quando tem que estender roupa, quando tem que passar roupa, quando tem que dar banho na filha, no filho. Na verdade, é uma grande oportunidade de crescimento, porque estamos sendo úteis. E todo trabalho útil significa crescimento para o nosso espírito. Então, que possamos não ajudar em casa, mas que possamos fazer, que possamos participar diariamente das atividades domésticas. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele vai nos trazer algumas classificações de casamento, de matrimônio. Ele coloca uma das classificações como um matrimônio acidental, os matrimônios acidentais. Qual a característica desses casamentos? São a união de almas ambas inferiorizadas apenas pela atração física e sexual. E quando acaba essa atração física e sexual, o casamento geralmente é fadado ao fracasso, né? Cada um vai para um lado e há a separação. Não há união espiritual nenhuma. Não há vínculo espiritual, apenas carnal, apenas o prazer sexual, a atração física. Só que com o tempo, o corpo que antes era extremamente belo e chamativo, acaba não sendo mais depois de um tempo. Né? Então, esse tipo de casamento, muito geralmente, é fadado ali a um fracasso. Martins Peralva coloca também como um casamento provacional, que são o reencontro de almas para ajustes mútuos. As duas almas, os dois espíritos precisam crescer juntos, crescer unidos, né? É provacional. E assim, esse tipo de matrimônio é o mais comum e é o mais que existe mais dificuldade, que existe dificuldade de ambas as partes, pendenga, são lares desarmoniosos que se não tiver três palavrinhas básicas no casamento que eu vou comentar daqui a pouco, esse casamento provacional também vai ficar aí para uma próxima encarnação. Ele também coloca sobre o casamento, o matrimônio sacrificial. Né? Geralmente é uma alma esclarecedora, independente se homem, se mulher, aceita um parceiro ainda um pouco mais atrasado. E o mais elevado, o espírito mais elevado no caso, vai auxiliar e alavancar aquele espírito mais atrasado. Aí você pode falar esse é o meu casamento, só que eu sou elevado, né? O meu cônjuge, o meu esposo, a minha esposa,
é o espírito mais atrasado, porque ele está me dando um trabalho, está me dando um trabalhão. Será mesmo que é sacrificial o seu, o meu, o nosso matrimônio? Ou será provacional? Ou será acidental? Ou será afim? Ou seja, são quando dois velhos espíritos conhecidos que se amam, que se reencontram para consolidar, para fortalecer os velhos laços de afeição. Né? Nesse caso, geralmente esse casal do matrimônio, eles se unem para receber como filho espíritos difíceis, espíritos ainda inferiores como filhos, para ajudá-los, os dois, a alavancar aquele espírito ainda tão preso à inferioridade. E os matrimônios transcendentais são já almas engrandecidas, de amor fraterno, que se reencontram no plano físico para fazer grandes realizações aqui no plano terreno. São missionários, são raros os casos. É um casal extremamente missionário. Então, qual será que estamos ali no nosso casamento? Richard Simonetti, no livro Atravessando a Rua, conta a história de uma senhora, da dona Flausina, que achou que era casamento sacrificial. E ela se colocava como o espírito evoluído. Né? Então, como que era o casamento dela? Casada, tinha 3 filhos, os 3 filhos responsáveis, tranquilos, não teve problemas com a criação, a educação dos seus filhos, mas ela vivia reclamando do seu marido, dizendo que ele era uma verdadeira cruz, né, que tinha que aguentar, só que ela falava para todo mundo, não, eu vou suportar ele, eu vou suportar para não ter que voltar na próxima encarnação e ter que aguentar de novo, porque eu não ia aguentar. Então eu vou aguentar, vamos lá, eu vou aguentar. É sacrifício meu, né? É sacrifício. E ela era trabalhadora do espiritismo, grande, trabalhadora no setor da caridade, e veio a desencarnar. Quando desencarnou, já no plano espiritual, né, o mentor começou a falar para ela, olha, você teve uma jornada terrena bem proveitosa, né? Você foi uma mãe que se dedicou na educação dos seus filhos. Todos aproveitaram essa educação. Só que você foi uma trabalhadora da caridade extremamente importante. Né? Só faltou-lhe uma coisa. Só teve um problema. O seu marido. Ela, como meu marido? Eu aguentei ele. Perdão. Eu suportei a convivência com ele. E o mentor disse, esse é o problema. A senhora suportou, quando o seu compromisso era se harmonizar com ele. Adotando a postura de que a senhora carregava uma cruz, você anulou qualquer tipo e possibilidade de se aproximar dele. Você anulou qualquer tipo de chance de ajudá-lo a superar as dificuldades. Faltou, minha filha, faltou o exercício da caridade, que lhe silencia, que perdoa, que não guarda ressentimento, que supera as desavenças. Por conta disso, você vai voltar numa próxima encarnação e vai recebê-lo novamente como marido, para aprender essas virtudes. Então veja só como não adianta suportar o cônjuge, achando que estaríamos livres numa próxima encarnação. Não, a missão e a lição é agora, é nesse momento. Se estamos casados com a pessoa a qual estamos casados agora, é agora que vamos aprender. É agora que vamos ser ajudados a crescer. É agora que vamos ajudar o outro a crescer. É agora, não depois. Não adianta suportar
tem que conviver, tem que aprender a perdoar, né? A trazer um pouco de paz para mim e para o cônjuge. Tiago, quais são as maiores dificuldades e problemas conjugais? Bom, inicialmente a gente pode falar um pouquinho sobre as diferenças do homem e da mulher, o que é normal, né? A mulher, ela tem a habilidade, a qual eu invejo, de fazer 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. Está falando com você sobre um assunto, está fazendo outra coisa, está escrevendo outro assunto, tudo ao mesmo tempo. O homem já não. O homem é extremamente focado em uma determinada atividade. E ele não consegue administrar, né, essa variedade que a mulher tem. Então a mulher começa a falar, bem, eu preciso... Amanhã eu vou cortar o cabelo. Ah, mas também eu vou passar na mamãe, porque ela fez um bolo, só que o bolo ficou meio xoxo, então eu vou ajudar ela a ser o bolo. Então eu vou passar no mercado, eu vou aproveitar, comprar aquele brinquedo para nossa filha, que ela está pedindo faz tempo, e o carro também começou a apitar a luzinha do óleo, do painel do motor. Aí o marido, escutando isso, pega e fala, vamos onde? O quê? Como? Quando? Não consegue acompanhar o ritmo dessa mulher. E o homem, sendo focado, não consegue achar nada dentro de casa. Então, mulheres, não fiquem bravas. Nós, homens, vamos abrir a geladeira para procurar a manteiga, que está bem na frente ali da porta. E vamos procurar, olhar, né, olhar. E vamos perguntar, amor, onde está a manteiga? E ela fala sem ter visto. Ela está fazendo outra coisa. Lembre-se que ela está fazendo outra coisa. Né? Ela fala sem ter visto. A manteiga está do lado direito, no canto superior, ao lado do pote de requeijão, atrás do queijo. Você olha, encontra o queijo, encontra o requeijão, mas não encontra a manteiga. E você tem a coragem, né, de falar, amor, eu não achei. Ela vai, mas não sem antes falar, ai, se eu achar. Ela abre a geladeira, nem olha. Ela vai lá e põe a mão na manteiga e entrega sem ter visto. Nós homens não vamos achar, mulheres não fiquem bravas com isso. Mulheres, não é que nós homens não prestamos atenção naquilo que vocês falam. É que vocês falam 500 coisas ao mesmo tempo, nós não conseguimos processar essas informações. Né? Então, são diferenças básicas, né, do gênero masculino e do gênero feminino que o casal tem que saber lidar. Né? Senão o pau vai comer, vai ter briga, vai ter choro, né? Vai ter implicância. Então, antes de ter implicância, tenha em mente sobre essas diferenças. Bem como nenhum do casal deve criar expectativa, porque isso geralmente acontece na fase do namoro. Né? Eu estou namorando e eu jogo bola, por exemplo, todos os sábados, da 1h às 5h. É o meu dia de jogar bola. Sábado, da 1h às 5h. Eu não jogo bola, na verdade sou um perna de pau daqueles, tá? Mas digamos que eu jogue bola todo sábado, né, da 1h às 5h. Muito bem. A namorada, ela vai pensar, mas está namorando, né? Quando casar, ele vai deixar de jogar bola para ficar comigo. Muito bem, casou, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Continua, o marido continua indo lá no futebol com os amigos, todo sábado, da 1h às 5h. E a esposa começa a ficar brava, porque ela criou expectativas de que ele não iria mais jogar bola. Olha a expectativa que foi criada, olha a frustração que isso traz para alguém do cônjuge. Precisa disso? Claro que não. Então, não criemos expectativa com relação ao outro.
Eu não posso, eu não vou controlar e mudar o que o outro faz, o que o outro fala e o que o outro pensa. Eu vou mudar e controlar aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e aquilo que eu ajo, aquilo que eu faço. Ficou claro isso, gente? Eu não consigo controlar isso no outro, mas eu consigo controlar a mim. Então, se eu não mudo o outro, que eu consiga mudar a minha visão em relação ao outro, tá? Porque nós não vamos mudar ninguém, né? O marido, a esposa que quer mudar o seu cônjuge, sinto muito, é frustração na certa. Eu não mudo o outro, mas eu mudo a minha visão em relação ao outro. Tá? Isso tem que ficar claro para a gente, para ter um casamento mais tranquilo. Tá? Bom, aqueles que me acompanham no meu canal no YouTube, se você não sabe, eu tenho um canal no YouTube, Thiago Calegari, vai lá, fazendo propaganda agora, hein? Ó, a hora do marketing. Thiago Calegari, é meu canal no YouTube, vai lá e se inscreve. Toca o sininho para receber as notificações dos vídeos. Eu posto vídeo falando sobre espiritismo todos os domingos, segunda, né? Domingo para segunda. Há 2 semanas atrás, eu postei sobre o adultério. Eu postei sobre a infidelidade. E quando eu postei essa questão do adultério, veio uma enxurrada de comentários, de perguntas para mim no particular, comentando a respeito do vídeo. Né? Então hoje é segunda? Hoje eu postei, né, tá lá no meu canal, hoje eu postei sobre se devemos perdoar o cônjuge que nos traiu. Porque eu quero falar um pouquinho sobre a infidelidade aqui. Porque muitos colocam que a infidelidade é por conta que a carne é fraca. Na verdade, a carne não é fraca. A carne, o corpo, ele é indiferente. Fraco é o nosso espírito. É que damos voz às nossas viciações, os nossos defeitos e caímos em tentação. Então, a carne não é fraca. O que é fraco é o nosso espírito. Né? E alguns que cometem o adultério, a infidelidade, joga a culpa no parceiro, que não estava lhe dando atenção, que não estava sendo carinhoso, que não estava ouvindo, que não estava isso, deixou de estar presente. Mas será que nesse período de deixou de estar presente, será que em algum momento eu deixei claro para o meu cônjuge a respeito disso? Será que eu dialoguei, conversei fraternalmente com ele, com ela, sobre o quanto aquilo estava me chateando, me magoando, me entristecendo, o quanto eu estava me sentindo pequeno com relação à indiferença do meu parceiro, da minha parceira? Será que em algum momento esta conversa foi real, sincera e com bases evangélicas? É uma coisa para se pensar, porque é muito fácil jogar a culpa no outro quando eu não estou fazendo a minha parte, né? Então, e muitas vezes aquele que comete a infidelidade, no momento do adultério, algumas vezes ele sente culpa. E eu volto a dizer aqui que culpa é diferente de arrependimento. Né? A culpa nos cristaliza, nos paralisa, nos faz nos sentir vítimas da situação. O arrependimento eu reconheço o meu erro, reconheço a minha responsabilidade diante daquela ação e procuro fazer melhor na próxima vez, me garantindo e me esforçando para não cometer o mesmo erro em uma outra oportunidade. Essa é a diferença entre culpa e arrependimento. E muitas vezes, aqueles que cometeram o adultério começam a sentir culpa por isso. Então, cristaliza, se vitimiza e começam a ter, inclusive, pensamentos suicidas, o que iria agravar e muito a própria situação, né? O suicídio agrava, assim,
maneira exponencial os nossos problemas. De verdade. Né? Então, quando cometemos algo de errado, e não vale só para a infidelidade, né? Quando cometemos algo de errado, devemos assumir a responsabilidade, arcar com as consequências, nos arrependermos, ou seja, reconhecer o nosso erro, e garantir e nos esforçarmos para que em uma outra oportunidade a gente não cometa esse mesmo erro, tá bom? Por quê? Quando não estamos prestando atenção na vigilância, estamos e podemos sofrer a influência espiritual. Então, existem muitos casais sofrendo assédio de espíritos obsessores, para que haja qualquer tipo de agressão, de infidelidade. Lembrando sempre da responsabilidade do encarnado, porque se estamos obsidiados, não existem vítimas, né? Muitas vezes eu abri as portas para isso. Então, é extremamente importante a nossa vigilância, né? A nossa oração, para que não tenhamos ouvido, mente, espírito para essas más influências espirituais. Assim como o diálogo. Nenhum casamento, nenhum relacionamento sobrevive sem diálogo. Diálogo fraterno. É aquele momento em que eu vou abrir o meu coração e expor os meus sentimentos e pensamentos diante daquela situação. Sem agressão, sem agredir, sem apontar dedos, sem julgar, sem condenar, e me fazendo parte daquele processo, né? Assumindo a minha própria responsabilidade naquele processo, né? E, como eu repito, não brigando enquanto estiver nervoso, de cabeça quente, porque eu vou falar coisas das quais eu não acredito só para machucar o outro. E isso é muito ruim. Devemos também dar espaço para o outro, para que o outro possa ter um momento individualizado. Apesar de, no casamento, formarmos o nós, somos seres individuais, personalidades individuais, com as nossas próprias verdades, nossos próprios sentimentos e pensamentos. E é importante que a gente possa dar espaço para que o outro possa viver a sua individualidade, né? Não confundir essa individualidade com o nós. Tá? É importante que cada um mantenha esse espaço próprio, que é tão único, que é tão importante, para a gente se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. Esse momento tem que ser individual. É nós com nós mesmos. 3 palavrinhas são básicas para um casamento feliz: respeito, admiração e desejo. Respeito, admiração e desejo. E é importante esses 3 porque se um fica abalado, eu tenho ainda os 2. Agora, quando eu abalo 2, para ter só um, dificilmente vai suportar o pilar. Né? Então, quando um entra em crise, o respeito, a admiração e o desejo entram em crise, eu ainda tenho os outros 2 para tentar superar, para tentar suportar a carga negativa. E, finalmente, como sobreviver aos casamentos, ter um casamento feliz, um matrimônio feliz, independente da classificação, se é afim, se é provacional, se é sacrificial, se é transcendental, enfim, independente do casamento. O evangelho no lar. É a prática do evangelho no lar. E eu não estou falando apenas em prática do evangelho no lar, daqueles 30 minutinhos semanais das quais a família abre um livro, faz uma leitura, faz uma oração. A prática do evangelho no lar é vivenciar o evangelho de Jesus. Vivenciar o evangelho do amor. Vivenciar esse evangelho da caridade, da fraternidade. Lembrando que o exemplo não é uma das
não é uma das melhores maneiras de se educar a alguém ou uma pessoa. É a única maneira de se educar a alguém. Lembrando também que a primeira pessoa que ouve é aquela que está falando. Então, tudo que eu estou falando aqui hoje serve primeiramente, inicialmente, para mim mesmo. Tá? E toda vez que eu falo alguma coisa para alguém, a primeira pessoa que está ouvindo sou eu mesmo. Então, se eu agrido com palavras rudes alguém, a primeira pessoa que está sentindo a vibração daquelas palavras sou eu mesmo. Né? Então, a prática do evangelho no lar vai nos favorecer, vai nos ajudar a nos manter em contato, em harmonia com os espíritos amigos, né? Os nossos benfeitores espirituais, e para que não demos chance aos espíritos maléficos, zombeteiros, levianos, trevorosos, aqueles que querem a nossa queda, aqueles que querem a nossa tristeza, e para que possamos dar razão, ouvido apenas aos nossos amigos espirituais, enxergando no próximo, no cônjuge, não as suas dificuldades, os seus vícios, os seus defeitos, mas enxergando nele tudo que de bom ele pode nos oferecer. E quando estamos chateados, tristes, ou até com raiva do nosso cônjuge, que possamos sempre nos recordar do tudo de bom que ele já nos ofereceu e nos oferece. Toda alegria, toda a cumplicidade, todo o amor, toda a amizade que é compartilhada conosco, para que esse sentimento, muitas vezes de raiva, possa ser minimizado ou até excluído do nosso espírito e da nossa mente. Tá bom? Esse era o recado que eu tinha para dar no dia de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês, a oportunidade da casa em abrir as portas, a oportunidade que vocês estão me dando em abrir o coração para que eu possa entrar no seu coração, para que juntos possamos aprender a ter um casamento um pouco mais harmonioso e feliz, mesmo que com dificuldades, né? Porque às vezes o casamento ele pode ser como aquela piscina que um amigo entra e fala assim: entra, tá gostoso, entra aqui, tá delicioso, olha que água quentinha. A hora que você mergulha, aquela água geladíssima. Mas tudo é para o nosso aprendizado, sempre. Então, que possamos usar, né, esse nosso cônjuge como uma grande oportunidade de crescimento individual e coletiva. Tá bom? Convido a todos a cerrarem os olhos carnais, elevando o pensamento a Jesus, o nosso mestre, nosso guia, para agradecer pelos momentos que aqui tivemos, que mesmo distantes, fisicamente, que possamos e pudemos aprender um pouco mais desta palavra que fortalece o nosso espírito, que fortalece a nossa caminhada e jornada evolutiva. Que possamos colocar no nosso dia a dia em prática os ensinamentos da noite, agradecendo sempre a oportunidade de servir, de ser útil, de amor e de ser amado. Mestre Jesus, obrigado pela noite, pelo lar, pela família. Que possamos, ao repousar o nosso corpo físico, ter o descanso merecido e que nosso espírito continue a aprender e a trabalhar pelo bem, para o bem e com o bem. Mestre Jesus, em teu nome encerramos a reunião da noite, dizendo graças a Deus. Muito boa! Gostei muito, Tiago. Principalmente Obrigado, o político da nossa família, né? Nosso namoro tem que ser político. Eu gostei dessa colocação, sabe? Não tinha pensado nisso, sabe? E realmente a gente faz toda uma maquiagem antes para depois a gente mostrar realmente o que nós somos, né? O que nós somos. É uma coisa até incrível, né?
E realmente é gostoso. Muito obrigado mais uma vez, Tiago, pela sua palestra. Adoramos. E você futuramente será novamente convidado para participar conosco, porque você é um menino bom. Bom, bom ficou pela sua parte. Eu agradeço, carinho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os internautas que estiveram conosco aqui na presença, assistindo a nossa palestra. E hoje estamos aqui toda segunda-feira, com essa pandemia que está aí, né? Estamos procurando sempre um caminho para a gente falar da palavra de Deus, da palavra de Jesus. E toda segunda-feira estamos aqui, às 20 horas, sempre que há um palestrante novo, e sempre aplaudindo essa palavra de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.